Oi, oi, oi! Bom, gente, vamos falar hoje sobre. Eu vou trazer de novo esse livro, O Corpo Guarda as Marcas. Eu já falei desse livro antes aqui no canal, e mas agora eu já tô finalizando. Aí eu voltei nesse capítulo 17, que é assim: transformador. Transformador. Juntando os pedaços, autoliderança é o nome. E eu achei muito interessante a técnica que ele usa para ressignificar o modo como a gente lida com situações do cotidiano ou até traumas. Pequenos traumas, porque o trauma tem grandes traumas, que é óbvio para todo mundo, mas tem pequenos traumas também. Aquele trauma que você fala, isso gerou um trauma, aí as pessoas, bobagem, isso não é nada, mas o que determina se é bobagem ou não é você, é como você interpretou isso, que gerou um trauma. Enfim, então aqui ele fala sobre como lidar com essas situações. Eu vou começar lendo aqui a introdução, já vai ficar mais fácil de entender. Então vamos lá. Ele fala assim: um ser humano é uma casa de hóspedes. A cada manhã, uma novidade. A alegria, a depressão, a mesquinharia ou uma percepção momentânea vêm como visitantes inesperados. Acolha e entretenha a todos. Trate cada hóspede de maneira honrosa. Receba à porta, risonho, o pensamento sombrio, a vergonha, a malícia e convide-os a entrar. Seja grato a quem aparecer, pois cada um foi enviado como um guia do além. Como um guia do além. O que ele quer dizer aqui é que tudo o que acontece, todas as sensações que existem, elas vêm por uma razão, por algum motivo. Enfim, indiferente da razão que seja trazido essas sensações, olhe para elas e receba-as. Não se culpe por ter as sensações, lide com elas, porque dessa forma você não está se envolvendo, você não é essas sensações, você está momentaneamente vivendo essas situações. Isso é o processo de autoconhecimento, esse é o processo de observação. Observação é crucial, você não se envolve com essas sensações. E aqui ele vai falar de uma técnica. Deixa eu ler só mais essa frase do James para explicar o porquê da técnica. Um homem tem tantas identidades sociais quanto pessoas que o reconhecem. Então a gente tem responsabilidades sociais. Aqui ele vai falar de uma técnica que se chama sistema familiar interno. O sistema familiar interno, ele reconhece que a nossa cabeça é como se fosse uma casa. Cada cômodo abriga uma atuação nossa social. Então, tem a questão de eu na sociedade, eu como aluna, eu como dona de casa, eu como profissional, eu como amiga, eu como mãe, tem vários cômodos. E cada cômodo abriga um personagem meu. Eu já fiz um vídeo falando disso, um outro vídeo falando disso, e falando sobre os arquétipos também. Arquétipo seria a perfeição desse personagem, mas isso aí é uma outra história. Então, nessas atuações, nessa família que está dentro da minha cabeça, alguns são mais maduros que o outro, alguns estão num processo de maturidade maior que os outros. Isso vai depender do histórico e de como reagir a tudo que eu vivi na minha vida. Moldou esses personagens. E quem sou eu, na verdade? Eu não sou nenhum desses personagens. O ideal dessa técnica terapêutica é não se envolver, não se reconhecer como nenhum desses personagens. Você só atua de modo social. Se apegar a esses personagens é muito nocivo, por várias razões. No caso aqui dos pacientes tratados, que eram crianças que sofreram traumas, elas não sabem lidar com esses personagens que existem dentro da cabeça dela. Alguns desenvolvem até aquilo que antes era chamado de múltiplas personalidades. Tem um outro nome, mas eu não venho ao caso. Esses personagens criam forma e a pessoa traz à tona. Tem até nome, tem rosto.
e tem uma finalidade desse personagem. Então, uma criança que sofreu abuso, por exemplo, às vezes dentro dela tem um adolescente nervoso, que é o que defende ela. Ela queria que existisse essa pessoa que defendesse ela. Existe uma criança ferida, então às vezes essa criança vem à tona também, aquela criança machucada. Tem uma jovem sensual, porque essa pessoa que tem esse problema já é uma adulta, e às vezes ela precisa usar desses artifícios para conseguir sobreviver. Então existem todos esses personagens. Como ela não sabe como não se envolver, eles criam vida e forma e vêm à tona. Algumas pessoas antigamente chamavam isso de possessão, né? Ah, a pessoa está possuída. Mas não, eram múltiplas personalidades, porque são os personagens sociais que foram associados à sua personalidade. Isso é o caso mais grave de se reconhecer como esses personagens. São os casos mais graves. Mas os casos menos graves pode ser no caso, eu sou mãe, esse é o meu papel na sociedade. Ok, então quando seus filhos crescerem e forem independentes, você perdeu o teu papel na sociedade, entende? Se envolver com esses papéis sociais não é produtivo, porque não são para sempre. Nada do que você atue aqui na sociedade é para sempre. Se você se apegar a esses papéis, primeiro, você vai usar o mesmo papel para se relacionar em qualquer momento. Por exemplo, se eu acho que eu sou uma pessoa que eu não levo desaforo para casa, por exemplo, essa é a minha personalidade, eu sou uma personalidade de pessoa que não leva desaforo para casa. Ok, então em uma determinada situação, que é uma situação trivial, por exemplo, alguém chegou e falou, olha, você não faz nada até o final, né? Você começou o curso de francês, parou. Começou o curso de espanhol, parou. Aí se eu falo, não, peraí, eu tenho que me defender. Eu já vou falar também desses outros personagens que são criados para nos defender, ferramentas que o nosso cérebro cria para nos defender. Já entra o gerente em ação. O gerente fala, não, peraí, eu preciso proteger você. Escuta aqui, quem é você para dizer que eu não faço os cursos? Você começa a dieta e não para. Você junta dinheiro e não consegue juntar dinheiro. Ou seja, virou ali uma discussão pessoal de uma coisa que, se você deixasse, se você não se apegasse a nenhum personagem, você simplesmente ia deixar o teu self, que eu já vou falar aqui do self, o self entrar em ação e talvez ele ia colocar ali, naquela situação social, algo mais maduro dos seus personagens para se defender. Aí você diria, falar, olha, é verdade, eu tenho essa característica mesmo de não continuar as coisas que eu começo, principalmente o curso, mas eu tô trabalhando nisso, entende? Você não se envolve, ou seja, você não fica chateado com aquilo, porque você é só um lado seu, e você também não toma pro pessoal. Claro que tem situações que vai ser o oposto também, você precisa reagir de forma mais enérgica, e isso vai acontecer, o teu self vai identificar, não, preciso virar a mesa nesse momento. Porque o contrário também é válido. Não, porque eu sou uma pessoa calma, eu não posso ter esse tipo de atitude. Se você se apega a essas características, você fica amarrado e aí você sofre. Você fala, eu queria ter reagido, mas como eu sou uma pessoa calma, eu fui ensinada que o certo é ser ABC, então eu engulo. Aí você acaba gerando um trauma também por não reagir de forma adequada com o que o evento exige. Às vezes precisa virar a mesa e precisa mesmo. Então, não se envolver com esses personagens é inevitável. Deixa eu ver o que mais que eu fiz. Tá. Então, assim, como é que a gente faz, então, para não se envolver com esses personagens e aprender com eles? Assim como o nosso corpo, quando a gente se machuca, ele tem alto poder de reconstituir. Por quê? Porque a gente precisa ser aquilo que a gente... É como se fosse um computador. Se existe um ataque de vírus, ele precisa... limpar esses vírus para que continue trabalhando normal. O nosso corpo é assim também, ele se regenera. A gente não precisa, quando come alguma coisa, falar, olha, a digestão entra em ação. Isso é automático. Nosso cérebro também, ele tem mecanismos de defesa e ele tem capacidade de autocura, mas a gente precisa acessar as ferramentas corretas. Nesse sistema familiar interno, ele fala de alguns personagens que nosso cérebro cria para nos proteger. Por exemplo, ele fala de 2 personagens. Um é o gerente, que eu já falei, que é aquele que quer proteger a sua personalidade, né? Então ele entra em ação. Então, de forma geral, aquele gerente mandão e quer resultado na hora. Então ele vai e, de forma geral, você fica muito reativa. Por quê? Porque você precisa defender
aquela personalidade sua, né? Como o exemplo que eu dei. E tem um outro também que são os bombeiros, que ele fala. Bombeiros é aquele que apaga o fogo, ou seja, numa situação em que você começa a entrar num sofrimento, enfim, você tá triste, ele vai lá e fala, come muito, vai lá, come mesmo, come, que daí isso te dá uma sensação de prazer e tira você dessa sensação de sofrimento. Então esses bombeiros, ele quer te ajudar, quer te trazer uma sensação de bem-estar, mas um bem-estar momentâneo que mais pra frente vai te trazer contraindicações, mas no momento é o que ele aprendeu a lidar. Então os vícios vêm disso, vem da sensação do corpo de te trazer bem-estar instantâneo. Então, beber, bebida alcoólica, ou comer muito, compulsão por comida, são todos os bombeiros ali tentando te curar. E a longo prazo isso acaba piorando o problema ainda mais. Então, o que ele sugere de solução real é trazer consciência às suas atitudes. Então, assim, no caso de, olha, eu tô aqui cansada, de forma geral eu como muito quando eu tô cansada, é um presente que eu tô dando pra mim mesma. Tenha consciência disso. Aí você fala, olha aqui, eu abrindo a geladeira e pegando esse brigadeiro pra me sentir melhor. Tá tudo bem, vai lá e come. Na segunda vez você já vai pensar 2 vezes. Na terceira vez você já tem controle efetivo desse seu vício. Então você tem controle. Você, quando passa de vítima que está sofrendo pela sensação, você passa a observador. Olha lá, olha ali eu comendo, ou eu bebendo, ou eu fazendo compras para me sentir melhor comigo mesma. Você passa a ser de observador para agente de mudança. Você só muda quando você se desconecta do papel de vítima. Bacana, né? Então, trazer consciência às suas atitudes é o primeiro caminho. Quando você toma consciência de cada atitude sua, por exemplo, olha, eu fui imatura nesse caso, hein? Que situação. Você já não se identifica mais com esses personagens. E uma vez que você deu espaço para trás, quem entra em ação é o self. Ai, o self! O self é aquele que te conhece. Ele conhece cada personagem, ele sabe como cada personagem deve agir, como ele deve melhorar, ou seja, cada personagem pode evoluir. Ou seja, você tem que confiar. Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade de relacionamentos. O relacionamento, gente, é uma questão de confiança. Você não tem como se relacionar com alguém mantendo um muro entre vocês. É necessário a confiança. E de forma geral, a gente está tão preso ao personagem de, olha, já fui vítima muitas vezes, já sofri muitas vezes. Então, para evitar o sofrimento, você cria uma barreira. E com isso evita que você tenha relacionamentos saudáveis. E a confiança, a vulnerabilidade é uma característica inevitável para um relacionamento feliz. Que medo, né? Por isso que hoje em dia as pessoas sofrem tanto por isso. Porque ao momento que a pessoa está ali conversando com ela, está conhecendo alguém, pode ser do sentido passional ou não, namorado ou não, você começa a olhar para aquela pessoa e falar, essa pessoa está mentindo, né? Na sua cabeça você já está julgando o que aquela pessoa está falando, você não relaxa, você não se deixa conhecer e você não conhece. Na psicologia eles falam isso, você cria uma barreira, que é o gerente te protegendo, o gerente da sua mente querendo te ajudar. E na física quântica eles chamam de você emana uma energia que faz com que bloqueie qualquer possibilidade de troca de energia ali, troca de informação. A pessoa sente de você esse bloqueio, por mais que você não fale. As nossas sensações e o nosso corpo também, ele fala muito mais do que as nossas palavras. Então, a vulnerabilidade é um processo muito importante no processo de relacionamento. Então, quando a pessoa fala assim, não, eu quero um relacionamento, mas o corpo dela reage de forma diferente, porque existe algum trauma ali, né? Que faz com que aquele personagem dela ainda é bastante maturo e tá ali se segurando, tá ali se protegendo contra algo. O consciente dela fala uma coisa e o inconsciente fala outra. É interessante que na Bíblia tem sobre isso. Sabe aquela passagem que fala, o homem... Neville Goddard fala sobre isso. Maravilhoso. O homem a mulher é uma terra fecunda que só diz sim. E o homem
é a cabeça, é o consciente e o inconsciente. A mulher, a terra fecunda, ela diz sim. Então, quem manda é o inconsciente. Então, não interessa se o homem fala o que ele fala. É a terra fecunda que vem, entende? A mulher é o subconsciente. É uma metáfora da Bíblia que fala sobre isso. Então, quando você coloca na sua mente uma experiência sua negativa, te trouxe uma informação dizendo eu não confio em ninguém, ela só diz sim. Ela não raciocina se aquilo se aquilo é viável ou não, se aquilo... Não, ela só diz sim. Ela só é uma terra fecunda. Qualquer coisa que você plante ali nesse inconsciente, ele vai se manifestar. O homem é a cabeça, né? Que fala, que é o pensamento. Ele dá as ordens. Ele faz o comando, que é o consciente. Então, indiferente do que o teu consciente disser, o que você jogar no teu inconsciente é o que vem à tona. Por isso que Jung fala, até que você domine o seu consciente, ou seja, até que você tenha consciência do que você está fazendo, o teu inconsciente vai dominar a tua vida e você vai chamar isso de destino. Isso é exatamente isso. Se você não tem consciência das suas atitudes diárias, olha eu fazendo isso, você só simplesmente faz, é o teu inconsciente fazendo. Você não tem poder de mudança até que você tenha consciência daquilo que você faz. Deixa eu ver se tem mais coisas para falar. Então tá, a cura vem do self, é dar um passinho para trás, é confiar. É o mais difícil, né? A gente não confia, porque a gente tá sempre se apegando a experiências anteriores. Por isso que a gente vive sempre o mesmo cenário. É isso que fala a lei da atração. Aquilo que tá na tua mente é o que vem depois. Você tá repetindo os mesmos padrões, porque a tua cabeça não mudou. Ferramentas de gerente bombeiro, já falei. Então, gente, como é que a gente faz então para não se identificar com nenhum personagem? Quando você se fala assim, tá, mas se eu não me identifico com nenhum personagem, quem sou eu? Né? Aí vem um sentido filosófico aqui. E é justamente aí que está a resposta. Você tem que buscar quem é você na essência. Quem que é você na essência? Você sabe quem que você é? Na essência. Você não é mãe. Você é algo mais do que isso. Você não é filha, você não é amiga, você não é nenhum desses personagens. Você tem que se conectar à fonte. Quem que você é na essência? Se você não acredita em Deus, que é a fonte, acredita no cosmos. Por exemplo, quem faz a árvore perder todas as flores, todas as folhas, todos os frutos no outono e depois na primavera vem tudo? Se ela não precisa pensar, se ela não precisa fazer nada, simplesmente quem que é essa força que move essa árvore? Né? Se não acredita em Deus, você acredita na natureza, acredita no cosmos. Mas existe um fluxo, eu sempre falo desse fluxo do tal, existe uma perfeição na nossa atuação aqui na Terra. Essa força maior que sustenta o universo, ela é que é responsável por tudo. E você, estando conectada com essa fonte, é você na essência. Esse é você. Você não é mulher, você não é profissional que você é você na essência. Busque as suas essências. Quando você está conectado à sua essência, nada te abala. É isso que Jesus veio falar, na verdade. Quando ele veio para cá e falou assim, pode me crucificar, pode me rasgar, pode bater na minha... Nada do que você faça contra mim muda quem eu sou na essência. Eu sou filha de Deus. E isso, indiferente do que como você me trate e o que você faça contra mim, não muda a minha identidade. A minha identidade continua a mesma. Estando focado na fonte, nada do que façam com as suas folhas, com as suas penas, com a sua persona, com esse seu veículo, nada muda a sua identidade. Eu estava lendo o curso de milagres, eu estou fazendo agora o 167, claro que tinha a ver com o assunto, né, gente? Olha só a lição 167, totalmente em sincronicidade com aquilo que eu estava lendo. Só existe uma vida e eu a compartilho com Deus. Página 336, parágrafo 9. Quando a mente desperta, apenas continua tal como sempre foi. Jesus disse, estou acordado e todos dormem, né? Porque realmente a gente está dormindo aqui, a gente tem que atuar de modo social, no entanto, a gente está dormindo. Quem nós somos na essência, a gente só vai saber quando a gente despertar a consciência.
Agora, a última frase da página 337. Pois a mente desperta é aquela que conhece a sua fonte, o seu ser e a sua santidade. Essa é a mente desperta, aquela que conhece a sua fonte, o seu ser, a sua santidade. Então, indiferente do processo em que eu esteja, indiferente do como eu esteja atuando na sociedade, quem eu sou na essência pode mudar a qualquer momento. Pode mudar essa minha atuação na sociedade. Por isso que eu não me apego a nenhum personagem. Não devemos nos apegar a nenhum personagem. Então tá bom, gente. Deixa eu só finalizar com uma frase que eu vi. Não é uma frase, é um textozinho. Só passou uma frase aqui, deixa eu falar. Uma frase do Osho que eu li hoje. Quando eu falei dessa questão de... Às vezes você precisa agir de uma forma enérgica, às vezes você precisa agir de uma forma que contraria aquela personalidade que você achou que fosse, né? Eu sou uma pessoa calma, e às vezes você tem que agir de uma forma que não é tão calma. Quando você se deixa levar pela fonte, você sabe como atuar e não tem arrependimentos. E o Osho falou bem assim, às vezes sou frio, às vezes sou quente, mas quando eu sou frio, eu não devo me lamentar pelo modo como eu fui, eu devo apenas aceitar que foi assim, pronto, não se apegue a resultados. Isso exige confiança, né? Confiança de que tudo é como tem que ser, mas quando você dá espaço para trás, porque quando você age só conforme o ego, é o ego atuando e isso vai gerar arrependimentos, isso vai gerar problemas, né? Mas quando você se deixa levar por algo mais, eu vou falar um textozinho agora que fala sobre esse se deixar levar, que eu achei tão lindo. Peraí, deixa eu pegar que tá no meu celular. Tá, vamos lá. Falando então da questão de se entregar a algo maior, a uma força divina, a um fluxo do universo e do cosmos, né? Olha só que bonito, tá? Não repare minha unha que tá descascada. Somos assim, sonhamos o voo, mas tememos as alturas. Para voar é preciso amar o vazio, porque o voo só acontece se houver o vazio. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Os homens querem voar, mas temem o vazio. Não podem viver sem certezas, por isso trocam o voo por gaiolas. As gaiolas são um lugar onde as certezas moram. É um engano pensar que os homens seriam livres se pudessem, que eles não são. A gente vive preso a conceitos porque é seguro pra gente. É seguro, deixa eu ver quem que é essa frase aqui, é do Rubem Alves. É seguro pra gente se basear nos mesmos conceitos, nas mesmas experiências passadas, ali da segurança, ali dá sofrimento, ali tem dor, ali tem, como diz a Marcela, é o furor de merda, mas ali tá quentinho, ali tá confortável. Então, para se libertar, para ser livre, para ser feliz de verdade, existe confiança, existe se lançar no desconhecido. Isso traz felicidade, isso traz alegria, mas traz incertezas e a gente não está pronto para isso. Que bacana, né? Então a gente vive preso dentro das nossas gaiolas mentais, porque ali tem água e alpiste. Por causa de água e alpiste, que é a segurança do que a gente conhece, a gente não experiencia coisas novas, não experiencia um voo livre, porque exige confiança. Essa falta de confiança nos limita. Tá bom, passei dos limites do vídeo hoje, mas enfim, foi por uma boa causa. Esse livro é muito bom, muito interessante. Ainda não acabei, eu acabei ficando aqui mais tempo do que eu queria, mas valeu a pena. É muito transformador. Ele fala de técnicas também, de que ele aplica na terapia. Difícil, mas é bom, é bom. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijinho, tchau!